Segunda parte do Ask Check. Não, foi ruim, vou fazer de novo. Segunda parte do Ask Check. Ou do Surtando com as Bolinhas. Gente, eu não vou falar das... Vem aqui rapidinho. Vamos lá! Vai, Lucas! Um destino turístico que vocês sonham ir. Grécia, né? Grécia. A gente tava falando. É que eu já sabia que a pergunta era essa, porque eu senti. Eu Ai, também já falei. imaginei. Mas Grécia é um lugar que a gente tava querendo muito ir junto. É, eu quero muito pra Grécia. Tu também quer, né? E aconteceu que nós duas queremos. Só que é uma viagem que a gente nunca fala de ir. A gente fala de ir pro México. Principalmente México, né? Tudo precisa falar, vamos pro México. Não, só Cancún. Tipo, eu tenho Cancún, muita vontade de é. conhecer Cancún. Mas Grécia a gente acaba... E agora, por exemplo, Grécia tá super... O valor tá muito baixo pra ir. Só que aí pandemia, né, galera? Então, não poderemos ir agora. Mas iremos um dia, né? Meu sonho é fazer umas fotos lá na Grécia. Meu Deus do céu. O pôr do sol, tudo branquinho. Ai, coisa bonita. O mar. Putz. Grécia é um lugar que a gente quer muito ir. E eu acho que tem um pouquinho da gente, da nossa cara. Essa coisa meio de vilas. Eu acho muito bonito. Tá dormindo. Antes da gente vir pra essa casa, a gente viu uma casa que era bem Grécia. O nome dela era Grécia. Aquela ficava onde? No Rio? Não, a gente não foi pra ela porque ela ficava na Arraial. região dos lagos. Arraial. E aí a gente queria uma coisa mais friozinha. Na verdade, eu amei. É porque eu tinha amado muito essa sala dessa casa. Qual o maior perrengue que vocês já passaram para gravar uma websérie? Qual deles, né? Toda websérie que a gente faz, a gente tem um perrengue muito grande. Mas o menos perrengue, que deu muito trabalho, mas não deu perrengue, foi da stripper porque a gente tinha uma condição financeira muito melhor do que as outras. Agora... mas chegou também no final, a gente passou um perrengue porque a gente não tinha mais verba pra gravar a boate, e a boate era o principal. Mas a gente sabia que a gente ia conseguir. A gente tinha convicção, tinha vontade de conseguir, mas, poxa, era muito difícil. Até porque quando a gente pegou a boate que a gente queria, a mulher deu um preço pra gente que não tava dentro do que a gente imaginava. Que a gente a boate que eu tinha ido ver, ela era muito mais cara. Aí alguém indicou o Clube do Batom e o Vitor Zanesi indicou e aí o Rô fechou com essa outra boate. Eu tava meio inconformada ainda, porque eu falei, não é possível, só que, cara, a diferença era muito grande. E aí foi ótimo e a boate ficou linda e deu tudo certo, porque todo mundo arrasou no dress mesmo da Mas eu acho que o maior perrengue foi quando tava só eu e o Rô pra fazer a Melhor Amiga da Noiva e a gente perdeu toda a nossa produção. A gente tava na casa da Nathalie, a gente ficou meio desesperado e a Nathalie sentou no sofá, eu lembro muito disso, no sofá não, na cama dela, pegou um caderninho e falou assim, gente, vamos lá, e começou a anotar as coisas. E foi assim, o maior perrengue que eu acho que a gente viveu, mas que foi o elo, sabe? O que juntou a gente ali. Que o Rô veio pra casa, aprender a mexer em câmera. Eu tentei ver como é que funcionava a questão de planos. A Nath sempre cuidava dos cenários. E aí foi o nosso maior perrengue. A gente teve que aprender a fazer tudo. Eu adoro produção. A gente teve que fazer tudo. Tudo, exatamente tudo. Se filmar enquanto estava em cena. Eu acho que foi o maior perrengue, mas o melhor. Porque foi o que fez a gente aprender. Que lindo, gente. Oh, que momento fofo. Põe a foto do Rodrigo aqui em cima. Vocês gostariam de ter nascido em outra época? Não. Ai, eu sim. Eu acho que nós nascemos na época certa para poder fazer o mínimo de revolução que a gente faz. As nossas séries é uma forma de revolução, é uma forma de tentar representar alguém. Então, acho que a gente chegou no momento certo para fazer o que a gente veio fazer. Eu sou muito feliz e lógico que eu acredito muito que todo mundo nasce quando é para nascer, né? Eu tenho muita essa convicção.
Porém, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ter vivido na Segunda Guerra Mundial e na ditadura. Que eu gosto muito dessa relação. Tudo bem que hoje em dia a gente meio que, né, vive uma ditadura velada, assim, a gente vive um período assim, e pandemia também. Mas eu sempre tive vontade, porque os meus filmes preferidos são justamente da Segunda Guerra Mundial e filmes ou documentários sobre a ditadura aqui no Brasil. Não porque eu acho legal, mas porque pra conhecer o melhor e o pior do ser humano, eu acho interessante. E a gente sempre, é uma coisa muito cíclica, né? Tipo, tanto a guerra quanto a ditadura. Consegue conhecer o melhor e o pior do ser humano. Consegue. Um momento absurdo que as pessoas não têm eu não sei se é porque meus avós viveram a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam na Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. Mas eu sempre fui muito aficionada por filmes da Segunda Guerra Mundial. Se entrasse no reality, teriam chance de ganhar? Eu sim. Eu nem entraria no reality. Gente, eu acho que eu ganharia. Mas talvez não. Eu sou muito assim, ou a pessoa me ama muito, ou a pessoa me odeia muito. Eu vejo isso na minha vida inteira. Ou a pessoa gosta muito de mim, ou a pessoa não gosta mesmo. Não existe um meio termo comigo. Porque eu acho que o meu jeito faz isso. Porque ou a pessoa tem que me amar muito, ou a pessoa me odeia muito. O que eu acho ótimo, porque é melhor do que ser neutra, né? Eu acho que eu ia dividir muitas opiniões. E também, como eu tenho um posicionamento político muito forte e eu não poderia deixar de falar sobre isso, eu acho que eu ia justamente me dividir muito ali o público. Do reality, talvez eu fosse expulsa porque falar. não pode falar sobre isso. Mas talvez eu tivesse problema lá dentro por causa disso, porque eu ia ficar assim. Fora que eu não ia dormir muito, né? Eu ia ficar assim, oi gente, tudo bem? Eu ia conversar com os amigos imaginários. Com as luzes. Com as bolinhas. Eu tô vendo luzes aqui. Agora elas se juntaram, assim, ficou lindo. Eu acho que não ia ficar. Eu não ia querer entrar, entendeu? Tá, mas se você entrasse, suponhamos, você acha que uma bolinha desse ano? Se eu entrasse no reality show, eu ia entrar pra jogar. Eu ia fazer estratégia, eu ia fazer tudo. Não sei, cara. Não sei mesmo. É que eu prefiro mais uma parada de jogos do que um reality, sabe? Um reality tava assim, fora Bolsonaro, já saí. Vamos fingir que a gente tem 30 segundos pra se defender se a gente estivesse no reality. Vai. Tá. Oi, gente, eu acredito que vocês estão vendo aí de casa, vocês gostam de algumas pessoas, se identificam mais com outras, então eu peço que quem se identifica comigo, quem gosta de mim, por favor, vota pra eu ficar, eu quero muito. Eu não vou ficar falando que esse aqui é o meu sonho, porque na verdade eu decidi há uns dias atrás que eu realmente gostaria de entrar, mas tô muito feliz, tá me fazendo muito bem. Então, se vocês gostam de mim e querem continuar me acompanhando aqui dentro, beleza, vota em mim. Quero muito continuar, por quê? Porque estou vivendo uma experiência muito gostosa aqui dentro. Então é isso, se vocês gostarem de mim, porque se não gostar também, votem em outra pessoa. Ai, beijo, família! Eu quero que você fale. Mas tá, deixa ela ficar, gente, ela realmente quer, eu não quero, pode me tirar. Acabou já, vou esperar o tempo acabar. 6. Adorei, gente. Adorei, foi muito bom. Quantos anos vocês teriam se não soubesse quantos anos tem? Eu com certeza teria 14. Não, mas eu não teria 14 não. Meninas com 14 anos são mais mulheres. Não entendi. Você teria uns... 8. 8. Obrigada, ajuda muito minha autoestima. Eu tô postando umas fotos bem mulher no Instagram pra parecer que eu sou super... Não tá adiantando, né? Igual hoje você falando. A Nath hoje chegou e falou assim, eu quero roupas mulheres. Não, falou assim, eu não quero roupa... como é que é? Não quero roupa... De menina, eu quero roupa bem de mulherão. Quero bem de mulherão. Aí na última cena ela falou assim, coloca esse pijama aqui. Eu falei, cara, eu não sei quantos anos eu teria. Não, ainda não. A próxima, gente. 79. Caraca, Nath, obrigadão. Vai, próxima pergunta. Não pela aparência. Não, obrigada. Já entendi, já. Próxima pergunta. Qual celebridade internacional você gostaria de ter contato? Não vale a Camila. Eu ia falar Camila. Meu Deus, filho, desculpa. Eu tenho muita vontade de conhecer a Oriana Sabatini. Mas eu queria muito ter contato ou com a Meryl Streep ou com a Viola. Porque eu queria muito trocar figurinhas, sabe? Só pode uma pessoa? Pode ser duas. Eu falei Meryl Streep e Viola. 2. Eu vou escolher o Woody Allen. Azul. Se você estiver assistindo esse vídeo, eu peço que você me contrate, porque eu sempre quis fazer um filme seu. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, curtam. Não esquece de curtir, gente, pelo amor de Deus. E comenta. É 3 horas da manhã, a gente tá gravando pra vocês. São 3 e pouco. E a gente ainda vai gravar um clipe agora. Gente.
E deixa lá um comentário também, fofo. Deixa suas S's pra gente poder fazer E a gente mais. tá muito louca de bêbada de sono. Por isso que ela tá vendo esses bolinhos. Não, Mentira, é porque você se olhar muito a luz e olhar pro lado, a gente vê o bolinho. Gente, muito obrigada. Beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Esquece. Quero ver o bolinho. Tchau, gente.